Cinca Xambó. Classe, luxo e beleza estão reunidos para você no carro de classe fabricado no Brasil. Melhor desempenho na estrada. O possante motor Aquilon V8 deste moderno automóvel permite alcançar facilmente velocidades de até 145 km por hora. Campo visual ilimitado através de para-brisas e janelas panorâmicas. Freios super potentes que respondem com segurança ao mais leve toque do pedal. Batidas rápidas, suaves. O Cinca Xambó lhe traz uma nova sensação de prazer ao guiar. A suspensão Stabmatic garante estabilidade perfeita mesmo nas curvas mais fechadas. Cinca Xambó. Sedã 4 portas, conforto absoluto para 6 pessoas. O carro mais próximo da perfeição que você pode comprar. Conheça-o ainda hoje no revendedor autorizado Cinca da sua cidade. Como um bom Bordeaux, o Cinca Xambó apresentou o bom gosto francês embalado por um V8. Ao volante de um deles, ninguém chamava carro nacional de carroça. O vídeo de hoje é sobre este carismático francês, tão popular aqui que até virou tema de música. Curta e compartilhe. Sim, o Cinca Xambó era um carro carismático. Suas linhas atraentes, um porte imponente, lhe fez obter fãs rapidamente, muitos até hoje. Porém, em contraste, seu motor V8, demasiadamente fraco, não fazia jus ao belo carro. A história da Cinca no Brasil começa em 5 de maio de 1958. Com sua fábrica em São Bernardo do Campo, bem em frente à Volkswagen. Era a antiga Vara Motores, que montava os carros Hudson e Nash em suas instalações industriais e que acabou sendo adquirida pela Cinca e adaptada para a produção do moderno Xambó. Oficialmente lançado em janeiro de 1959, somente em março saíram da fábrica paulista os primeiros Cinca Xambó, com o reduzido índice de nacionalização de 25% e a maioria dos componentes importados da França, sendo produzidas 1.252 unidades ao final do ano. O Cinca Xambó, com sua traseira em estilo rabo de peixe, como nos carros americanos da época, foi posicionado como um carro de luxo para 6 pessoas e tinha como principais características a carroceria monobloco de 4 portas, o motor dianteiro V8 de 2.351 cm3 que rendia 84 cavalos, potência SE bruta, a suspensão dianteira do tipo McPherson, a tração traseira com eixo rígido e molas semi-elípticas, o câmbio de 3 marchas, com a primeira não sincronizada, com alavanca na coluna de direção que possibilitava o banco dianteiro inteiriço, os instrumentos com escala horizontal, iluminação no porta-luvas, porta-malas e compartimento do motor, lavador do para-brisa, retorno automático do indicador de direção, sistema temporizado, térmico, espelho no parasol direito, iluminação do painel com controle de intensidade, diversas luzes indicativas e acendedor de cigarros até para os passageiros de trás. Um baita carro. Os pontos positivos do veículo, além do seu conforto. Espaço interno e volume do porta-malas, 500 litros, era sua estabilidade direcional em curva e seus freios a tambor, Twimplex, com 2 cilindros no conjunto dianteiro para as 2 sapatas serem primárias, portanto autoenergizantes, muito eficientes para a época. O ponto negativo do Cinca Xambó era o seu motor Aquilon V8, com válvulas no bloco, fraco e ultrapassado. Com virabrequim apoiado em 3 mancais, cilindros de diâmetro bem menor que o curso, 66,1 por 85,7 mm, pesado e com baixo rendimento.
Foi criticado pela imprensa e motivo de muitas reclamações por parte dos consumidores, que não aceitavam um carro com tantas características boas sem força, incompatível com a sua classe. E foi por este motivo que o Cinca Chambord foi apelidado, pejorativa e injustamente, de Belo Antônio, elegante, bonito, simpático, porém sem desempenho. Com aceleração de 0 a 100 em 26,7 segundos e velocidade máxima de 135 km por hora, o Chambord realmente não agradava boa parte do mercado, embora esse desempenho não fosse tão aquém do que havia no seu tempo. Seria aproximadamente o mesmo do Aero Willys, inferior apenas ao do FNM 2000 JK, ambos lançados no ano seguinte, lembrando que este tinha temperamento mais para o esportivo. Outro problema, que aumentava ainda mais o descontentamento do consumidor, foi devido à supressão da válvula termostática do sistema de arrefecimento do motor, causando a extensão de seu período de aquecimento para mais de 5 minutos, além de não estabilizar a temperatura de trabalho. Realmente inadmissível. A retirada da válvula termostática do projeto original, por motivo de redução de custos. Em 30 de agosto de 1960 foi lançado o luxuoso Presidency, com o step instalado externamente e com calotas raiadas. Tinha ar-condicionado, estofamento em couro, rádio transistorizado com 2 alto-falantes, minibar para o banco traseiro, descansa-braço central nos 2 bancos, tapete de lã e bolsas para revistas e jornais no encosto do banco dianteiro. O motor ganhava 10 cavalos, passando a 94 cavalos com o emprego de 2 carburadores duplos e maior taxa de compressão. Para melhorar a imagem da marca e demonstrar que o motor mudou, a Cinca passa a investir em corridas, criando o departamento de competições, sob o comando de Ciro Caires e do veterano Chico Landi, inundando a imprensa com várias notícias promissoras. Exemplo foi o evento de resistência a que um Cinca Chambord foi submetido no trecho de estrada de 224 km da então BR-7, entre Paracatu e Brasília. Embora tenha sofrido um acidente, terminou a prova com louvor, perfazendo 120.048 km em 44 dias sem parar. A média global de 113,118 km por hora. Ainda em 1961, já com 85% de nacionalização em peso, a linha passou a se chamar Três Andorinhas e consistia do Chambord, que era o mais simples, e do Presidency, o mais luxuoso. Os motores tiveram a cilindrada aumentada para 2.414 cm3 e passaram a desenvolver 90 cavalos no Chambord e 105 cavalos no Presidency. Também neste ano toda a linha passou a ter a primeira marcha sincronizada, o câmbio sendo chamado de 3 cinchos, com o emblema de 3 andorinhas nos paralamas dianteiros indicando a importante mudança. Em 1962 chegava o Cinca Rally, o primeiro sedã esportivado do Brasil. Com o mesmo motor de 2.414 cm3 e 105 cavalos do Presidency, e detalhes diferenciados na carroceria, como as 2 tomadas de ar no capô. Uma novidade era o ajuste do avanço inicial de ignição de bordo, que existia no modelo francês. Um mecanismo engenhoso que permitia ao motorista alterar o avanço de ignição inicial no distribuidor ajustando conforme a gasolina no tanque, comum, amarela ou premium, azul, ou altitude, por exemplo. Em 1963 mais um evento importante para a Cinca do Brasil, o lançamento da perua jangada, derivada da francesa Marly. O terceiro Salão do Automóvel de São Paulo mostrou a nova perua com toda a sua elegância e conforto. O Tufão e o Super Tufão chegaram em 1964,
substituindo a linha 3 Andorinhas, com os mesmos modelos porém acrescidos de uma nova configuração, espartana. O Alvorada, que mais tarde foi substituído pelo Profissional, ainda mais depenado, destinado aos taxistas. O Alvorada era basicamente um chambord sem frisos e ornamentos externos, produzido apenas nas cores amarelo ou cinza. Em 1966, com motorização bem mais potente, foi lançada a nova linha M-Sul, que dividiu espaço com o Tufão na gama de opções da Cinca, mantendo os mesmos modelos anteriores. Talvez a mais importante novidade do Cinca Chambord em sua vida no Brasil tenha sido o motor M-Sul. O motor era assim denominado por se tratar do primeiro do hemisfério sul com câmaras de combustão hemisféricas. Com esse motor o desempenho do Chambord e do Rally passava a ser de gente grande, pois acelerava de 0 a 100 km por hora em 16 segundos e ultrapassava 160 km por hora. E mesmo com vários percalços o Cinca Chambord fez a sua história. Foi até coadjuvante na série O Vigilante Rodoviário, que começou a ser apresentada em 1961 na TV Tupi de São Paulo. O Chambord foi também reverenciado em canção da banda brasileira de rock, Camisa de Vênus, que fez uma homenagem ao veículo. E pouco antes de a Cinca completar 50 mil veículos produzidos no país, em agosto de 1967, a Chrysler Corporation concretizou a compra de 92% das ações da empresa. A Cinca do Brasil deixava de existir e nascia a Chrysler do Brasil.